Olá, sou Fernanda Liquedo e este é o Porquê Cultura. Hoje nós vamos falar de ufologia. Brincadeira. A gente fala de música. A gente tem aqui o Rodrigo e o Lucas. E os dois são músicos, eles são de Sorocaba e eles estão com um projeto muito interessante que une handpan, que é o nome desse instrumento, com guitarra. A gente vai conversar e bater um papo, então, falar um pouquinho da trajetória de vocês. E depois eles fazem também algumas músicas pra gente. Obrigada pela presença, por vocês estarem no estúdio. Fiquei muito feliz de vocês terem topado essa conversa e uma pequena apresentação aqui também. Obrigado você, Obrigado Fernanda. vocês, por receber a gente. Muito legal. E assim, eu tô feliz porque eu gosto muito desse instrumento, o handpan. Eu já vi várias apresentações virtualmente, né? Nunca tinha visto assim presencial. Então eu tô emocionada de estar perto aqui do handpan. E de vocês que estão fazendo um duo que chama Ecotonic. Isso. Legal. E esse duo é recente, eles vão contar a formação aqui pra gente, né? E também o EP que está saindo, vai ser lançado em abril. Então, tem bastante conversa aqui para a gente conhecer mais esses dois. Agora, por favor, conte, Rodrigo ou Lucas, quem quiser começar, como vocês se conheceram para formar esse duo. Bom, a gente se conhece, na verdade, já há muitos anos. Que a gente estudou no colegial juntos, a gente fez o colegial, e a gente já se conhecia daquela época, era amigo e tal, próximo. E acabou que depois do colégio, cada um foi meio para um lado, você foi fazer algumas coisas, né? Faculdade e tal, cursinho, eu também continuei no cursinho. E a gente se reencontrou na faculdade. E nós dois fizemos faculdade de música na Unicamp. Ele fez composição e eu fiz música popular, em guitarra. E aí a gente se reencontrou, então, né, do colegial, ficou um tempo longe, se reencontrou na faculdade. Lá no Instituto de Artes da Unicamp. Eu fiz outra faculdade antes. Você foi Santa Marcelina. Santa Marcelina, em São Paulo, por 2 anos. De música? E aí eu prestei vestibular de novo e acabei indo para a Unicamp, onde o Lucas... A gente entrou no mesmo ano, né? 2006? 2006, mesmo acabamos ano. entrando no mesmo ano. Mesmo ano. E aí a gente... Aí você foi pro erudito e ele foi pro popular. Eu fui composição erudita, ele fez guitarra popular, o Lucas morava com amigos nossos de Sorocaba, né? A gente tinha amigos em comum no colégio, eu morava com alguns deles. Inclusive um amigo que foi importante depois, porque então ele foi pro Santa Marcelina depois do colégio, eu fiquei no cursinho, a gente se reencontrou na Unicamp. Enquanto a gente estava lá fazendo curso, a gente se encontrava direto, depois também a mesma coisa aconteceu. Você foi, né, você foi fazer outra parte acadêmica. Eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, mestrado e doutorado. E aí eu continuei por aqui, fazendo outros projetos e tudo mais. Até que em 2021, né, um dos nossos amigos em comum, o Henry, que hoje mora na França, ele estava de volta no Brasil para visitar os familiares. 2022, comecinho de 2022, janeiro de 2022. Eu tinha acabado de pegar o meu primeiro handpan. Ah lá. Então foi 2022. 2022. O Henry estava aqui e fez um churrasco para reunir os amigos. Eu fui, ele foi, a gente se reencontrou. Ele levou o handpan, você levou a guitarra? Foi a primeira vez que eu nem sabia que o Lucas ia estar lá. Não, sabia que o Henry falou que você ia estar lá, mas o Henry falou, então traz o handpan, eu quero mostrar pra minha família e tal. E aí eu fui lá, levei o handpan, aí toquei um pouquinho e... Toquei um pouquinho também. O Lucas tava lá, então a gente... conversou, assim, do que você fez todos esses anos. Eu também ia querer passar a mão. Então. Tocar já é outro esquema. E aí o Lucas falou assim, pô, legalzinho esse negócio aí, né? Vamos experimentar tocar junto um dia. E aí a gente começou super casualmente, né? Foi em fevereiro de 2022, né? Isso aí. Foi o começo, assim, o embrião dessa dupla. Mas vocês sempre gostaram de música instrumental? Sempre. Os gostos música, bem né, parecidos, geral, A gente sempre conversou muito de música, assim. Como a gente se conheceu cedo no colegial, né? Adolescente, tem essa tribal, né? Então, a gente gostava de rock na época. Então, a gente já tinha esse gosto musical em comum. E no colegial você já tocava? E eu também, eu era guitarrista também. Era guitarrista. Então, a gente até se trombava nos catraca, né? Os lugares de Sorocaba que não existem mais. Garagem. Tinha um que eu não assistia, Angra. No garagem. Tem então. o Angra foi o meu primeiro show de metal da minha vida, em 1994,
4, acho. É. Não, 8, 98, 98. Jovem, hein, jovem. Não, mas eu ia no Black Sheep, tipo, 94, meu pai me levava. Black lógico. Sheep, demais de bom de lembrar aqui esses espaços. Não, Sorocaba tinha muita coisa Muita legal. cena, né? Muita cena do rock, assim. O Redneck durante um tempo. Sim. Black Sheep. Aí o Agora eu último... não sei o garagem, porque o garagem tinha perto ali do Objetivo, ali numa ruazinha. Sim, É ali, né? era ali mesmo. E, a gente era da mesma, que nem o Lucas falou, da mesma tribo, assim, rock e tal, os dois cabeludos e tal. Mas na parte quando a gente fez o Unicamp, aí o Lucas estava fazendo música instrumental, né, jazz, guitarra brasileira e tal, e eu tava na música erudita. Então, acho que os dois meio que se distanciaram um pouco das nossas vertentes de adolescente na época da faculdade. E eu fui completamente, assim, depois mestrado, doutorado, para a área acadêmica mesmo. Você não pesquisou música no mestrado e doutorado? Fiz também, né? O meu mestrado é em composição e teoria musical. Ah, sim, então seguiu a linha musical. Sim, e o meu doutorado é em composição e etnomusicologia. E então eu fui bem para a área acadêmica, assim, de música de câmara também, né? Compor para orquestra, quartetos de corda e tal. E agora, voltando, assim, até no projeto com o Lucas, voltei mais para a área do world music, assim, que eu tinha abandonado fazia uns 10 anos, assim, já que eu não fazia mais nada em relação a esse... Mas que sempre é quase que o meu cerne, assim, né? Foi de onde eu vim e tal. Na Unicamp mesmo eu gravei um CD de world music, com um grupo que eu tinha que chama Tua, também... vinculado ao MINC, né, que é o Link de Campinas, né? A gente conseguiu, ganhamos esse edital e gravamos o CD em 2009. O Lucas também gravou o CD com a banda dele aqui em Sorocaba nessa época. Então a gente está sempre trabalhando, mas distantes, né? Isso que é bastante interessante, que as nossas raízes são as mesmas. Nós dois começamos rock, os dois com guitarra, eu fiquei na guitarra, mas você... Eu fui pro violão clássico. Violão clássico e tudo mais. Então as raízes a origem é a mesma, mas a gente foi para caminhos bem distintos musicalmente depois do colégio. Sim. Você foi para essa área acadêmica da música erudita e tudo mais, world music, e eu continuei no popular. E você tinha banda aqui em Sorocaba? A banda era o Haikai. Ah, do Haikai, sim. Todo mundo conhece. A gente gravou... A gente gravou... Você gravou em 2009, a gente gravou também 2 discos, o último foi em 2013. E aí, você tem essa pegada, né, acadêmica da música erudita, e eu sou bem do popular, assim, da prática da coisa, né? E o Handpan você conheceu nos Estados Unidos ou não? Não, o Handpan eu conheci, que acho que como 99% das pessoas conhecem, foi pela internet. Eu conheci cedo, eu estava na Unicamp ainda, acho que 2009, assim. Quando o YouTube começou a estourar, por incrível que pareça, um dos instrumentos que mais estouraram pelo YouTube foi o Handpan, né? Olha só. Tem até um vídeo famoso de um artista que chama Sam Mahler tocando no metrô em Nova York, que foi um dos primeiros virais do YouTube, assim, e tal. E eu sempre gostei muito de um artista, ele é siberiano, né? Ele é russo, que chama Nadishana, que ele até veio pro Brasil ano passado, num festival chamado Sampan. Veio pro Brasil tocar aqui. Aliás, é um festival que é idealizado e feito pela empresa que faz os meus instrumentos, né? Pelo que é o Andrômeda. Andrômeda, isso. E eles que trouxeram o Nadishana pela primeira vez no Brasil, foi uma oportunidade super legal. E o Nadishana, ele é um multi-instrumentista, então eu tenho muito vínculo artístico com esse artista, porque ele também passou do violão, guitarra, para flautas, que eu também toquei uma época, uns 6 anos da minha vida eu toquei flautas étnicas. Tinha um grupo também aqui em São Paulo e tal, e aí ele passou pro Handpan. E foi nessa época que eu conheci o Handpan pela primeira vez. E aí eu fui seguindo a carreira dele, ele foi ficando cada vez melhor no instrumento, ele pegou o instrumento do zero e hoje em dia ele é um dos maiores, assim, expoentes do instrumento, assim. E aí eu fui tocar o meu primeiro Handpan, toquei, sei lá, 5 minutos, assim, na casa de um percussionista que eu conheci em Taiwan. Eu estava fazendo um projeto lá, vinculado à minha música erudita, estava lançando umas peças lá e dando umas palestras. E a gente precisava de uns instrumentos pro show das percussionistas que iam tocar a minha peça. Então a gente foi na casa desse cara, que ele tem um de cada instrumento do mundo, assim. Nossa.
Muito legal a casa Pra do quem cara. é músico e quem gosta. Nossa, era um parque de diversões. Não deve ser uma casa, deve ser um galpão. Não, cara, era um Assim. apartamento, só que tudo do cara era percussão, assim. Nossa. Tipo, nossa, aí ele fala, você quer tal instrumento? Pera que eu vou buscar. Ele, não sei de onde ele tirava, ele trazia um tambor desse tamanho, assim. Demais. E aí ele tinha um handpan lá. E eu tenho a foto até Nesse hoje. formato assim. mesmo. Nesse formato, assim, parecido, tá? Esse é um handpan mutante, depois a gente pode até conversar sobre quais são as diferenças e tal. Era um modelo clássico, acho que de 9 notas, se não me engano, que era bem, bem clássico mesmo. E de aço nitretado, que é uma cor bem diferente dessa. É um handpan bem mais escuro, ele chega quase a ser um handpan de cor preta mesmo, porque é um outro tipo de aço, um outro tipo de metal. Esse é aço inox, né? Passado por tratamento térmico e tal. Mas foi a primeira vez que eu tive contato, assim, físico com o instrumento. E aí eu voltei, eu estava fazendo ia começar meu doutorado na época, voltei para os Estados Unidos e aí mais nada de handpan até a pandemia. E aí na pandemia eu assisti um vídeo no YouTube, aquele canal Manual do Mundo, e eles estavam fazendo uma reportagem sobre como o handpan era feito. Era aquela eles tinham uma playlist chamada Como as Coisas São Feitas, alguma coisa assim, bem parecida. Eu adoro eles. Que eles fazem um submarino, então eles têm um episódio sobre o handpan. E aí eles estavam justamente entrevistando a Andrômeda. Ah, que bacana. E aí eu entrei em contato, né, com o Vitor e com a Carol. E por eles, aí a vida é engraçada, né? Porque um dos artistas que estavam em parceria com eles na época, ele fez faculdade comigo na Santa Marcelina, não na Unicamp, na Santa Marcelina. E aí você descobriu por que você foi parar na Santa Marcelina. Com certeza. E aí essa pessoa entrou em contato comigo e falou, nossa, que legal, você está querendo handpan. Aí foi assim que eu adquiri meu primeiro handpan. Foi durante o finalzinho da pandemia. Como o Lucas disse, aí a gente se encontrou nesse churrasco final de janeiro, fevereiro. 2022. E eu tinha acabado de pegar meu handpan, meu primeiro handpan. E aí a gente começou a tocar junto e aí o resto é história, assim. Aí foi indo. E daí vocês começaram a fazer os ensaios aqui em Sorocaba mesmo? Sim. Eu ia voltar para os Estados Unidos em abril, né? E aí a gente fez Nossa, a gente se encontrava quase todo dia, né? A gente conseguiu, entre fevereiro e abril, a gente lançou 6 vídeos curtos no Instagram. Então, a gente compôs as 6 peças, gravou. No Instagram de cada um? De cada um. A gente compartilhou, mas a gente ainda não tinha o duo formado nessa época. Tinha parceria, mas ainda não tinha o projeto. Sim. Depois disso, né, você voltou para os Estados Unidos. Aí a gente ficou conversando e começando com essa ideia. Se a gente fizer um projeto maior, se a gente fizer uma composição mais trabalhada, porque o que a gente sentiu que para esse projeto essas 6 peças que a gente fez para o Instagram, a gente fez especificamente para isso. Então tem uma limitação de duração da peça. A gente percebeu que tinha muita ideia para explorar nessa combinação do handpan com a guitarra, que a gente não tinha o tempo necessário para criar a peça porque não ia caber no vídeo. E a gente falou, e se a gente montar um projeto para fazer isso? Então a gente faz as composições com calma, a gente desenvolve as ideias que a gente acha que dá para desenvolver. E foi aí que a gente pensou em gravar um disco e aplicar para editais. E um dos que passaram o que passou foi o da Link de 2023. Não é um álbum completo, mas a gente está agora gravando um EP. E vocês vão fazer o EP que chama Catástases. Catástases. São quantas músicas? 4. 4 músicas. Então, dessas 6, 4 viraram composições completas. Depois, quando eu voltei para o Brasil, a gente trabalhou também para transformar essas ideias de 1 minuto, 1 minuto e meio em composições completas. E assim que surgiu o grupo mesmo, né? E é só a guitarra e o handpan? Por enquanto A gente tem planos, talvez, no futuro, mas por enquanto somos nós dois. Só que o que a gente faz é tocar com muitos pedais de efeito, né? Então, a guitarra, naturalmente, né? O Lucas tem um acervo enorme de pedais. E um diferencial que eu trago pro grupo é que eu também toco um handpan amplificado com pedais de guitarra. Entendi. Então,
nas nossas performances, que hoje, né, por questão de a gente estar aqui no estúdio, a gente não trouxe toda a parafernália, mas no nosso show em abril, por exemplo, de lançamento do EP, a gente vai tocar com tudo, então eu toco com os pedais também. Então, o meu handpan, eu faço loops no handpan, tem toda a parte dos efeitos que a gente combina. Então, tem esse diferencial, porque tem outros grupos de handpan com instrumento de corda, como violão, guitarra, mas igual o que a gente faz eu nunca vi, assim, com efeitos, trabalhando os efeitos dos pedais, que a gente chama de periféricos, né? Como parte da composição. Então, a gente pensa na estrutura musical, usando as sonoridades que a gente pode adquirir com esses periféricos, como reverberação, delay. Tem uma música nossa que é totalmente baseada no efeito do delay, que é você aciona um som e aí esse mesmo som vai ser lançado 2, 4, inúmeras vezes, dependendo de quantas repetições você quer desse som, de forma atrasada, né? Por isso chama delay, né? Que é o atraso em inglês. Então, né? É uma das coisas que a gente usa. Todos esses efeitos, todos esses periféricos que a gente traz, além do instrumento, eles acabam informando muito a composição deles. Então, essa que o Rodrigo falou, que tem esse efeito de delay muito pronunciado, vira um instrumento. Ele não é parte do som de um instrumento. O delay é integral, a gente estava gravando ontem. E quando eu fui gravar, eu precisava do delay. Não teria como gravar sem. Porque ele faz parte da composição. Então, e agora, no momento, vocês estão gravando essas músicas do EP. Estamos em estúdio no momento. Legal. Né? Literalmente. Sim. Então, ontem a gente gravou as guitarras. Aí, essa semana, a gente já vai editar todas essas gravações e daqui 1 semana e meia eu entro no estúdio para gravar as partes do handpan. E aí vai passar pelo processo de edição, mixagem, masterização, e aí o EP está pronto para ser lançado em abril. Que legal. E aí vai para o Spotify, para todos os streams, assim, né? Todos os streamings. Muito bom. E não tem uma data em abril ainda? A data ainda não, mas vai ser em abril. Vai ser em abril, então, começo. Legal de todo mundo ficar acompanhando o @, do Rodrigo e do Lucas para poder receber essa data, né? Porque vai ser um sucesso, com certeza. A sonoridade, com certeza, muito inovadora e diferente, né? Sim. O planejamento só sobre as datas é no começo de abril, comecinho mesmo. A gente já vai estar com isso nas plataformas e na primeira metade de abril vai ter o lançamento. Aí o show do lançamento também, a gente quer divulgar. Legal. Né? Esse deve ser bem bacana. Divulgar no portal porquê.com.br e daí, quem sabe, também eles voltam aqui pro estúdio. Opa, bacana. Né? Mais pra frente. Muito bacana mesmo. Eu queria perguntar pra vocês a respeito de como que as pessoas... Vocês já estão fazendo shows, assim? Apesar de não ter o EP ainda? Vocês fazem apresentações? Ainda não. A gente nunca fez, né? Não? Só os amigos, assim. Só os amigos. E o que os amigos... Como que é a repercussão? Porque por ser um instrumento novo, por ser também essa... Apesar que os amigos, acho que vocês estão numa bolha musical, né? Sim, Eu vejo muita curiosidade ainda em volta do instrumento. Talvez pro Rodrigo já seja normal, né? Todo mundo chega e pergunta e tal. Mas eu toco um instrumento que já tem tradição, né? Guitarra já tem, sei lá, décadas e décadas, então não é uma novidade. O que você pode fazer, como você toca, como você se expressa, tudo bem, vai individual do músico. Mas o instrumento em si não gera curiosidade, enquanto que o handpan eu vejo todo mundo... Nossa, o que é isso? Como que sai o som? Como que faz isso? Ontem mesmo, né? Ontem mesmo. A gente tava no estúdio, e o estúdio é de um amigo nosso. E era aniversário da filhinha dele. Então tinha uma criançadinha lá e tal, ele ficou todo mundo alucinado no handpan. Porque queria ver, o pessoal foi lá, tocou, foi super legal. Mas você gera um interesse muito grande. Isso era uma das coisas isso é uma das coisas interessantes do handpan, que é um instrumento muito recente. Quando é que foi inventado? 2002. Não inventaram, mas os primeiros começaram a ser comercializados em 2002. Suíça? Na Suíça. Exatamente. Mas foi um músico que... Foi um músico construtor, o Félix, são 2 pessoas, o Félix e a parceira dele, que eu esqueci o nome da construtora, mas eles fizeram de uma vontade de transformar, porque o Félix, se não me falha a memória, ele é o maior virtuoso de steel pan da Europa, assim, esse suíço.
Então, a ideia do primeiro instrumento surgiu em fazer um steel pan, que é um instrumento do Caribe, né? É um instrumento da Pequena Sereia, da música do Caranguejo da Pequena Sereia. Sebastião. Do Sebastião. E é um instrumento também de aço inox. Aliás, no Instagram da Andrômeda tem um vídeo agora que eles lançaram que é super legal, que mostra lado a lado a construção de um handpan e a construção do steel pan. Ah, que legal. Então dá para seguir @andromeda.handpan para pegar esse vídeo. Exatamente. E a diferença é que um é côncavo, o outro é convexo, né? Então, o instrumento era chamado de pantan, não era chamado de handpan. Pantan é um nome que é até patenteado, você não pode dar um nome de Pantan para esse instrumento, porque é patenteado referente à marca, que eles nem fazem mais handpan hoje em dia, Pantans hoje em dia. E era um instrumento bem diferente, sonoridade bem diferente também, bem mais cerâmica. Soa mais ou menos como um vaso de cerâmica mais o steel pan. É uma sonoridade bem interessante também. E aí, esse instrumento foi, acho que um fabricante americano, foi para a Suíça, estudou como fazer, voltou para os Estados Unidos, começou a fazer também, e aí na Europa também floresceu bastante. E aí, isso já era 2009, 2010, eu posso estar um pouco enganado em relação aos anos, mas era mais ou menos por essa época. E aí também começou a ser construído no Brasil, né? E o Vitor, que é o luthier da Andrômeda, ele foi um dos primeiros aqui do Brasil a estar trazendo o instrumento brasileiro, né? A versão brasileira do instrumento. Aí já todos esses instrumentos já são chamados handpan, né? Mas é um instrumento extremamente novo, tem 20, 21 anos, né? E sabe que eu conheci por meio do mundo da yoga? Sim. Meditação. Eu sou professor de yoga também, né? Então, eu trago muito o handpan para as minhas aulas e eu também toco muito com professores de yoga. Então, vivências, por exemplo, um workshop, uma aula especial, eu toco durante a aula inteira. Handpan, aí eu também toco já nessa ideia que eu trago para o grupo com o Lucas, que eu toco amplificado, com efeitos. Então o handpan soa bem assim, diferente do que ele é na sua forma acústica, né? Porque essa questão é interessante, porque a curiosidade não vem só do público. A curiosidade é nossa também, justamente porque o instrumento é novo. Sim. E pode ser usada nesses diferentes contextos. Em vários contextos, né? Exatamente. Então tem o contexto do instrumento acústico. Sim. E aí você encontra na internet, tem bastante gente que faz duo ou formações acústicas com handpan, por exemplo, como a gente vai fazer hoje com violão. Mas a gente quis... Bom, já que a gente tem todos esses equipamentos à disposição, por que a gente não experimenta para ver onde a gente mais pode chegar? Porque é difícil, acho que tem quase ninguém que usa handpan com efeitos, guitarra elétrica. Tudo isso que a gente está fazendo. Tem aquela arpista que a gente vê no YouTube, esqueci o nome dela. A Emily. Que ela usa com pedais de efeito, com pedais. né? Uma harpa, que tradicionalmente você sempre escuta aquela harpa limpinha, né? E ela usa com pedais e assim, não é sutil o que ela faz. Então a gente falou, super interessante o que ela está fazendo. Ela está mudando a estética da harpa. Do instrumento. Embora ela possa ter acesso aos dois mundos. Ela pode, se quiser, ter o som da harpa, limpinho, tradicional, e o som com efeito. Vamos fazer a mesma coisa com handpan, vamos ver onde a gente consegue chegar, né? Sim. Muito legal. Eu queria que vocês escutassem, então, um pouquinho, um trechinho aí, uma música deles, pra gente ouvir essa sonoridade. E agora eu queria que vocês falassem pra gente um pouco o que vocês querem trazer aqui pro videocast, né, do Portal Porquê. Alguma coisa que eu não tenha perguntado. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Acho que o handpan, como ele é um instrumento muito, muito recente, assim, as pessoas têm uma ideia abstrata do instrumento, assim, né? Então, bom, a gente vai tocar em abril, então chamar o pessoal de Sorocaba para vir no nosso show, que a data vai... Se vocês puderem compartilhar a data, também nos nossos Instagrams vão estar... para vir ver o instrumento de perto, assim, porque... Mas aproveita, faz perguntas frequentes do handpan aí, já responde uma. Que pode ser. Pergunta mais.
Perguntas frequentes do handpan. Do que é feito? É feito de aço inox. Uhum. Não é feito de latão ou bronze. Acho que tem algumas versões em bronze, mas não é o caso, tá? Ele fica nessa cor porque ele passa por processos térmicos. E cada luthier, né, ou cada fabricante tem o seu próprio método de fazer essa parte térmica. Tanto que cada handpan... Os handpans são chamados de esculturas sonoras, né? Porque realmente o toque do fabricante é que dá toda a diferença, inclusive no acabamento. Então, cor, a textura dele, o jeito que as notas, né? Os dimples, né? Essas notas são... Quantas notas tem esse? Esse tem 21. Uhum. São 13 notas em cima, 8 notas embaixo. Quanto pesa? Pesa uns 5,5 kg. Não é muito. Não é muito. Como afina? Martelando o instrumento. Então, isso é interessante. É um processo... aí que é a alma do instrumento, né? Então, a alma do fabricante está no instrumento não só no formato, no shape, na cor, né? Que atinge com tratamento térmico, mas muito na afinação, que é a parte mais demorada para se aprender. E um martelo especial. São todos martelos especiais. E é uma parte... A afinação, ela tem várias etapas. E a última é o que os fabricantes dizem que é o fino, né? Que é a última afinação, assim, para ficar perfeito mesmo. É afinado em 440, essa pode ser uma outra pergunta. 440 Hz é a afinação básica do piano, do violão, do violino, né? Todos os instrumentos. Então, o fabricante tem que ter um ouvido muito, muito bom, porque é um instrumento muito difícil de se afinar. E sabe o que eu queria perguntar? Consegue fazer 2 instrumentos que saem, assim, as mesmas... Nenhum instrumento vai ser igual ao outro. Tá, porque... Cada handpan é único, sim. por mais que a escala seja a mesma. Pode fazer um instrumento igualzinho esse. 21 notas em Mi menor, na mesma disposição de notas, ele nunca vai sair igual. Porque ele é um instrumento totalmente feito à mão, né? Sim. Então, é muito especial. E é um instrumento também completamente tocado com as mãos, né? Então, não tem baqueta, nada. Você toca com as suas mãos mesmo. Então, é engraçado, porque se eu toco esse instrumento, ele soa de uma maneira. E aí você tá no encontro, assim, por exemplo, com outros músicos. Você passa o seu handpan para outro músico e o músico toca, soa completamente diferente. Então, é um instrumento que adere ao toque do músico como acho que talvez nenhum outro que eu já tenha visto, assim. Eu já toquei alguns instrumentos na minha vida, e já vi tantos outros, assim, mas é impressionante quanto esse instrumento adere à qualidade física e técnica do músico que está tocando. Muito interessante, né? Aquela união, né? Do músico com o seu instrumento. Sim, e é um instrumento, mas é um instrumento também muito receptivo, né? Qualquer um, a gente pode até fazer o teste com você hoje. Super legal. Qualquer um consegue tirar o som do handpan, né? O handpan é um instrumento ilimitado, você chega... Todo ano tem algum músico que está trazendo uma técnica nova. Então, é um instrumento realmente que o céu é o limite, até onde você pode chegar de técnica, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que queira só ter um handpan em casa, por questão de, vou chegar do trabalho e quero sentir essa vibração do instrumento, que é um instrumento ideofônico, né? Ele vibra enquanto você toca, então tem toda essa parte terapêutica do instrumento também. E por isso que ele é usado, né? Muito na... Sim, sound healing, né? Então, ele é um instrumento que ele vai do 0 ao 100, assim, de questão de o que você quer com ele, né? Então, uma das grandes coisas é que ele é afinado, ele tem uma afinação, o handpan, ele tem um tom e uma tonalidade. Não é como um piano, por exemplo, que você tem à sua disposição todas as notas. Então, assim, se você só quer ter um handpan para, né, sentir e tal, para descansar de vez em quando... Ele seria como aquele vibrafoninho de criança, sabe, coloridinho? Sim. Que vai dar certo. Você pode tocar, né, em qualquer lugar. Sim. Ele vai estar afinado, ele vai soar bem. Ele vai estar naquela escala, né? E aí, se você quiser, daí o céu é o limite, né? Se você quiser se aprofundar o que vocês estão fazendo é isso, mais, mudar essa estética também, de fazer novas composições, né?
Sim, não mudar, acho que nem mudar a estética no sentido, mas no sentido trazer de perspectivas, exato, novas perspectivas para o instrumento e também, né, gerar essa união, né, com guitarra, que também é algo novo, assim, e... Fiquei imaginando Tom Zé com esse instrumento. Veio então, na cabeça. você imagina o Hermeto Pascoal com esses instrumentos. Hermeto Pascoal, Tom Zé, né? Que incrível. Pois é, a Andrômeda mesmo tem um dos artistas, violonista de flamenco, né, com aquele estilo espanhol de se tocar. E ele tá trazendo várias técnicas do flamenco pro jeito dele tocar. Então, muito em breve vão ter técnicas aí que as pessoas vão estar copiando e tal, que veio disso. Tem um percussionista brasileiro, Alexandre Lora, que é talvez hoje o maior expoente do handpan brasileiro, assim. E ele traz várias técnicas de música brasileira, né? Tanto de ritmos quanto de instrumentos para o handpan. Então é fascinante, assim. E eu, como guitarrista mesmo e violonista clássico, eu também trago as minhas ciências, né, na música pro instrumento. Então é muito particular, assim. O ponto do handpan ser um instrumento relativamente novo é justamente isso. Ele é novo, mas ele também não existe numa bolha. Do mesmo jeito que a guitarra trouxe as técnicas do violão e foi evoluindo a partir disso, o handpan é um instrumento de percussão de mão, né? E é um instrumento que já está sendo estudado na academia, por exemplo, nas escolas de música? Tem uma dissertação... Não, na escola de música não. Ele tem uma dissertação sobre o instrumento, uma dissertação de doutorado. Eu acho que é dos Estados Unidos. Eu tenho essa dissertação, não cheguei a lê-la inteiramente, assim. Mas é um dos meus planos, por exemplo, como compositor de câmara, né, de música clássica, inserir o handpan no mundo da música clássica, né? Então, um dos meus planos é compor para esse instrumento informações, por exemplo, handpan em quarteto de cordas, por exemplo. Essa é uma das minhas aspirações, assim, nos próximos anos. Eu já fiz uma peça com um aluno de composição meu, eu fui professor universitário nos Estados Unidos durante um tempo, e um aluno de composição meu, que é um organista, ele queria fazer uma peça para órgão e handpan. Então, eu expliquei para ele como o instrumento funciona, eu fiz um ou dois workshops com ele, mostrando o que eu conseguiria, o que eu não conseguiria fazer, por questão de limitação. Todo instrumento tem uma limitação física, né? O handpan tem as deles, questão de tocar. Por exemplo, um exemplo fácil, né? No violão é muito difícil você tocar uma nota muito grave e uma muito aguda ao mesmo tempo, porque é um instrumento, né, de braço vertical, então você teria que ter uma mão 3 vezes o seu tamanho para conseguir alcançar. O piano é a mesma coisa, né? Você tem do seu mindinho, o seu polegar, cada um tem um tamanho, mas mais ou menos, né? Todos nós como seres humanos vai ser mais ou menos parecido. Então, tem um limite, né? Aí você acolchambra a técnica, né? Por exemplo, em vez de tocar as 2 notas juntas, você toca uma de cada vez. Esse tipo de limitação que eu digo. Então, o handpan também tem por exemplo, tocar 5 notas no handpan é impossível, porque você só consegue dividir sua mão em 4 partes, né? Um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui. Então, aí você usa outras técnicas, por exemplo, como em vez de tocar o acorde batido, você dilui o acorde em uma nota de cada vez. Aí você tem que tocar o mais rápido possível para ele soar igual. Então, esse tipo de limitação que eu digo. Então, eu expliquei para ele, e ele, como aluno de composição, era um aluno muito talentoso que eu tinha, assim, ele escreveu uma peça para órgão e handpan, tá no meu canal do YouTube. É provavelmente a primeira peça da história para essa combinação de instrumentos. Muito legal. E eu participei, né, arranjando, né, tal. Eu ajudei ele na parte do handpan, assim. No canal do YouTube, como que é? @handpan Moves. Handpan Moves. Então, o nome do instrumento e junto MOVES. Porque quando eu adquiri o instrumento, eu estava num ano sabático, então eu estava viajando, fiz várias viagens e por onde eu vou eu carrego o handpan. Esse é meu lema, assim. Sim. Onde eu vou eu levo o handpan. Então, o handpan... E é tranquilo viajar com a nave no avião? Porque eu fico pensando, né? Não é. As pessoas falam assim, isso daqui tá fazendo tráfico de alguma arma. Eu fui parado no metrô em Nova York
Uma bomba. Pra uma mulher que ela tava super, assim, assustada, assim. Ela... Mesmo na case? Mesmo na case, o meu case tá escrito. Isso aqui é um instrumento musical, aí tem o QR Code pro meu canal no YouTube, mas pela primeira vez, geralmente as pessoas ou sabem o que é pelo formato, ou perguntam curiosas, assim, né? Essa foi a única vez que eu fui parado e eu achei, no primeiro contato, achei que ela tava curiosa. Sim. O que é isso aí? Eu falei, é um handpan. Aí ela tava nervosa, assim. Ela falou, o que é isso? Aí eu entendi Sim, a complexidade ali daquela tensão, né? Tava rolando uma tensão. Eu falei, é um instrumento musical. E aí saí andando, assim, porque eu fiquei assustado também com a reação dela, assim. Daqui a pouco ela chama os guardas e até você vambora. explicar que é um handpan. Mas o viajar em si, como todo instrumento musical, não existe viagem tranquila de avião quando você carrega um instrumento Em musical. relação a danificar o instrumento? Então, já tive várias experiências ótimas, chegar ao instrumento, mas eu tive algumas ruins também. Mas são ossos do ofício, né? Eu acho que é legal também vai naturalizando aí, de repente, né? Porque as pessoas vão se acostumando. Você vai viajando, as pessoas... em algum momento, os músicos viajando com handpan vai ser uma coisa um pouquinho mais natural, né? Como o instrumento é europeu, lá na Europa é muito mais comum você encontrar tanto pessoas que tocam, quanto pessoas que sabem... Pessoas de parar, assim, falar, legal, seu handpan de onde que é, de onde você é, tal... Vocês têm uma comunidade que vocês participam, assim? Tem vários festivais legal. pelo mundo, né? Sim. De música, de handpan, e inclusive no Brasil tem alguns também, como o Sampan que eu tinha falado anteriormente. Então tem uma comunidade bem legal, assim, e o legal do handpan é que a comunidade, que nem eu brinco com o Lucas, assim, uma vez eu tava voltando eu fiz uma caminhada assim, eu fazia muita caminhada por florestas, eu toco... No meu canal do YouTube tem toda essa jornada aí, né? E por isso que chama Handpan Music. E eu tava voltando, assim, de uma dessas, e eu tava na estrada, assim, na beira da estrada andando, e um carro vem, e o cara quase me atropela, assim, ele vem, tipo, para na minha frente, assim, meio que... Eu fiquei, o que tá acontecendo? E o cara desce, ele tava até com o braço quebrado, assim, o nome do menino é Harry, eu lembro até hoje dele, assim. Ele falou, cara, isso é um handpan? Eu falei, Aí ele falou, eu também toco. E assim, a gente ficou amigo, começou a tocar junto. Se reconhecendo. Eu tava morando nessa cidadezinha na época, eu tava dando aula nessa cidade, tipo, minúscula, tinha 20 mil pessoas, sei lá. E a gente começou a tocar junto. E eu até falei com o Lucas na época, falei, se fosse um case de guitarra, o carro tinha me atropelado, assim. Porque na comunidade da música, assim, como o Lucas falou, né? Guitarra é comum, bateria, baixo, são instrumentos, né? Que vira competição, né? Você quer ver competição, você vai no escola de piano, assim, você vê todos os pianistas tocando, todo mundo se odeia, porque... Um quer tocar melhor que o outro. E cada um quer seu... Existe esse senso de comunidade, na guitarra, por exemplo, no violão, lógico. Isso defenda, Lucas. Mas não é assim... Mas é comum, às vezes você tá andando na rua e você encontra uma pessoa carregando um violão, uma guitarra, você reconhece ali a pessoa, mas você não vai parar e falar, nossa, ela também toca. Sim. Porque... Porque, né, um monte de gente toca. Sim. Isso não é novidade. Não, mas o handpan, com certeza, ele é muito mais único, né? A comunidade é mais próxima justamente por isso. Como é uma novidade. Novidade não, né? Mas como ele ainda tão instrumento famoso, novo, então é importante vocês se acharem, né? Justamente porque isso vai desenvolver a linguagem, vai desenvolver a técnica, vai desenvolver um instrumento. A troca, né? É a troca, né? E onde eu queria chegar com o lance da comunidade é que, geralmente, como o instrumento é muito novo, quem começou a tocar já tocava outra coisa antes. Geralmente. Então... eu tava cansado da minha outra vida como compositor ou como guitarrista, alguma coisa assim. Mas aí defendendo o Rodrigo, o guitarrista, a gente brincava na Unicamp que se chutasse uma árvore, caía uns 3. Exato. E aí, quando você chega no handpan, você trata aquilo meio que com carinho, assim, sabe? Porque... Mas eu já li que... eu li uma vez um músico falando que, normalmente, o segundo instrumento que você escolhe é o seu instrumento. É ótimo isso. Porque você, às vezes é uma pesquisa científica, né? Às vezes você entra na música porque tem um piano em casa, comecei a tocar piano. Meu pai tinha um violão, comecei no violão.
comodidade ali. Então tem esse interesse musical, Uhum. mas às vezes você vai no que está prático, no que está acessível, né? Na escolha do instrumento. Mas eu já vi muito músico falando, não, quando eu achei meu segundo instrumento, quando eu tocava guitarra, fui pro piano. Sim. Tocava piano, fui pro saxofone. Normalmente essa segunda escolha, ela reflete melhor a personalidade Eu acho que também musical. tem a questão da maturidade do músico, da pessoa em si, né? Sim. E também vai mudando Faz muito os sentido contextos, isso. né? Eu não sabia. Desculpa. Vai não. Faz muito sentido e eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu toquei a No seu caso foi o quê? O terceiro ou quarto instrumento pra você achar? Sim. Quinto ou sexto, talvez. Mais sério Guitarra, mesmo, violão, assim, flauta. foi o meu segundo mesmo. E quando eu toquei o handpan pela primeira vez, eu sabia que eu ia tocar isso pro resto da minha vida, assim. É impressionante, é verdade. Achou, né? É. Achou. E ele nunca... As dificuldades, assim, de você ter que praticar todo dia. Eu pratico ele como qualquer outro músico pratica. Escalas, arpejos, tudo, acordes, normal. Independência de mão, porque as duas mãos têm que estar tocando, né? Então, é aquela coisa, né? Que o músico é 90% no quarto praticando, 10% que você vê no YouTube, no show, etc, etc. Sim. Mas nem isso me incomoda, assim, no handpan, assim. Eu me divirto um monte tocando, sempre é me obrigação, diverti. né? É um prazer do instrumento. o som que ele faz, é engraçado, até o tocar o instrumento é algo muito físico, né? E até a interação física que eu tenho com ele é satisfatória, assim. Sim. E aí, voltando pra eu era guitarrista, né? Ainda toco de brincadeira, assim, mas não como profissão. Não como você, por exemplo. E eu sou muito bitolado, principalmente no erro, assim. Então, a guitarra me deixava louco, assim, e principalmente o violão clássico. O violão clássico, eu sei, cara, não é, assim, a unha, que é o violonista clássico, ele tem a unha da mão comprida. Então a unha tem que ter um formato perfeito, senão já soa super errado e é tudo muito diminuto, assim. Então, qualquer coisinha que você escapa no dedo já faz um som horroroso, e aí tudo aquilo que você tocou legal se estraga porque quem toca violão vai Se identificar. Eu tenho chance daqui uns 2 anos ser um duo de 2 handbass. seria super legal. Nossa, é bom da história. E com o handpan eu erro também e tem as coisas super difíceis e desafiadoras que eu tenho que enfrentar, mas eu nunca tive essa coisa de ficar assim bitolado no erro e frustrado e tal. Não, pra mim era, sei lá, como se eu tivesse uma conversa Mais harmônica. como se tivesse uma conversa super legal com um amigo, sabe aquela conversa tarde da noite, assim, que você tem com o seu melhor amigo. Flui, né? É legal, assim, às vezes dá umas compassadas, às vezes volta, mas tá tudo bem, assim, sabe? Você tá aí com uma pessoa que você confia, assim, que não tem problema. É assim que eu me sinto com o Boa essa relação. Nossa, que... Terapeuta. Lucas, e qual a sua expectativa para esse lançamento? Assim, vocês vão sair depois, fazer vários lançamentos, não só aqui, com certeza. A gente queria, mas infelizmente o cidadão aí do lado vai voltar para os Estados Unidos. Entendi. Eu fico meio que por aqui e ali, né? Porque eu fiz a minha carreira lá, né? Então, Mas quando ele voltar, Ele volta e faz show. assim, eu e o Lucas, a gente sempre, hoje em dia com a internet, né? A gente tá sempre criando. Pô, Lucas, fiz essa ideia. Ele fala, pô, Rodrigo, escrevi essa ideia hoje, vê aí, experimenta, e aí eu mando pra ele o que eu experimentei, a gente vai... mas a gente tem um projeto mais a longo prazo, né? Alguns projetos a longo prazo. Então agora, por exemplo, a gente está lançando esse EP, que é uma evolução do que a gente tinha feito em 2022. Aquelas peças no Instagram, aquelas peças curtas. E nesse EP, especificamente, a gente falou, vamos tentar levar... vamos ver até onde a gente consegue chegar com esses 2 instrumentos e os efeitos que a gente tem à disposição. Mas daqui pra frente, o nosso plano, né, mais pro final do ano, é começar a pensar num álbum. E aí, talvez esse álbum, a gente vai incorporar ainda mais elementos de produção. Então, talvez dentro do estúdio, a gente comece a usar outras sonoridades, não só do instrumento, dos 2 instrumentos, mas às vezes manipular esses instrumentos de uma maneira que fica quase irreconhecível, mas indo pra essa área de mais outras texturas. Sério. Incorporar, você perguntou, é só o duo, né? Por enquanto sim, a gente está pensando que pode ser um projeto mais aberto. Então,
dependendo da peça que a gente compor, a gente pensar em vamos chamar alguém para tocar, violino, alguém para cantar, como se é o seu canal. Sim, então essa é um projeto que ele não é fechado em si, vai ser bastante exploratório. Legal. O CERN somos nós dois, né, o duo, mas a gente até pensou em uns ensaios, assim, por exemplo, se essa coisa de explorar os pedais começar a ficar fora da nossa capacidade física de estar tocando e acionando tudo ao mesmo tempo, pensou até em uma pessoa que faz parte do grupo da performance, iria pro palco, que a só acionasse, assim. Legal. Então, eu tocaria guitarra, ele tocaria handpan, outra pessoa tocaria os efeitos. Um músico eletrônico, que estaria com todos os periféricos à mão, e nos pés também, e participa da gente como um músico mesmo. Então sabe toda a estrutura da música, sabe onde são as partes e vai acionando as coisas. Então, em vez de uma partitura musical ou de uma tablatura, algo assim, na frente teria meio que o mapa da música e sabendo onde apertar. Isso é música clássica, é comum já, né? Então, na parte da música clássica, que seria a música eletrônica, que não é música de discoteca, né? Música eletrônica, música clássica é um pouco diferente. São, por exemplo, se eu tivesse feito uma peça para handpan e eletrônicos, isso quer dizer que eu estou tocando handpan no palco e tem um outro artista que está comandando toda a parte de eletrônicos ao vivo. Então, por exemplo, às vezes eu vou bater uma nota naquele específico compasso, naquele específico tempo do compasso, e ele solta um reverb, por exemplo, uma reverberação bem naquela nota. Então ele tem que estar com a partitura, ele participa com o músico, como se fosse um pianista ali tocando, acionando os efeitos. Não só de acionar, mas muitos dos efeitos que a gente usa, muitos dos efeitos no geral, eles podem ser controlados em tempo real, parâmetros desses efeitos. Sim. Coisa que a gente não consegue, nossas mãos estão ocupadas ali tocando o instrumento. Com o pé você tem uma certa limitação. Então tem alguns efeitos que seria super interessante a gente conseguir manipular isso, mas a gente, pela organização física, não consegue. Então a gente está explorando. Então provavelmente a gente vai fazer o show de lançamento e ele vai voltar para os Estados Unidos no final de abril. Mas a gente ainda vai continuar, todos esses projetos, vai continuar tentando gravar o disco, né? Daí um disco completo, que sim, são 4 músicas, mas a gente tá pensando em mais. Teria essas 4 músicas, mais 5, talvez, né? 4, 5 músicas. E o legal é que se a gente fala, né? A gente brinca na parte de engenharia de som que você nunca termina uma mixagem. Você só cansa. É a mesma coisa, né? A nossa composição é mais ou menos assim também. A gente falou, não, vamos fechar e assim, daria pra mexer, mas tá legal já. Então, a gente vai por esse caminho, vamos ver, a gente vai usar esse EP e depois que ele estiver pronto, é uma ótima oportunidade pra gente conseguir finalmente sentar e escutar como ouvinte, né? Porque é difícil ter isso inserido no processo. E a gente vai ver, beleza, vamos ver onde a gente chegou de verdade. Sentar, a gente faz tudo, né? Onde mais a gente vai? Põe, toca e produz, assim. Então vai ser legal sentar. Vai ser legal essa pausinha depois de abril, vamos ver o que a gente fez de verdade, né? O que dá pra gente colocar mais. Sim, com certeza. E explorar realmente essa relação do handpan com a guitarra. No CD as pessoas podem esperar que vão ter várias sonoridades assim, bem inusitadas, assim, né, que a gente está preparando. Tanto no handpan quanto principalmente a guitarra, né? Com toda a parte de produção que a gente faz com os pedais, assim. E principalmente considerando a combinação, né? Sim. Essa combinação de handpan com guitarra, é muito fácil você cair no padrão que seria ir a guitarra mais pro lado do que seria o violão. E você só substitui o que seria o violão pela guitarra. Entendi. Mas a gente está tentando não entrar nessa, né? Manter essa estrutura da guitarra mesmo como um instrumento individual, né? Não cair tanto na produção do violão. E o nome do grupo, do nosso grupo coletivo, assim, que a gente pensou é justamente vinculado a isso, né? Então, o Ecotonic seria tendo a tônica, né? Que tônica é um termo da música, né? Que a tônica é a nota principal de uma escala, né? E tendo o eco como a tônica do nosso som, né? Então, porque os dois tocam em estéreo, né? Então, e com os efeitos em estéreo, as pessoas
vão escutar numa apresentação ao vivo, por exemplo, como essa que a gente vai fazer o lançamento em abril, o som viajando pelo auditório, pela sala, tanto pela direita quanto pela esquerda. O som que tá rolando na direita não é o som que tá rolando na esquerda, entendeu? E o EdPay também, nesse caso, né, ele é o instrumento que ele é uma câmera de eco, né? Ele tem depois eu posso até mostrar, ele tem um buraco embaixo, como se fosse um violão também, né? Tem a boca do violão, o EdPay também tem uma boca embaixo. E todo o som acontece ali dentro, né? Então, e o EdPay, ele tem a tônica dele, que é sempre a nota de cima nele. E então tem toda essa parte subliminar do nosso nome, que é pensando em tudo que a gente faz, né? E os instrumentos que a gente toca também. Eu falei pra vocês que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou depois do EdPay, eu falei que isso aqui é o violão da percussão. Porque tem é uma caixa acústica, né, com o violão. E aí que você estava falando da prática de abraçar e sentir a vibração do instrumento, do violão, os poucos instrumentos que você abraça. Abraço. A gente você também tem esse contato físico, né? E no show, você coloca o show de uma apresentação, você coloca no chão pra tocar? Não, eu coloco ele no meu colo. A maneira de se tocar é com ele no colo. Com o violão também, né, no caso. Então, o violão, guitarra, né, também. Eu toco ele no colo. Pega um banquinho igual o violão clássico, coloca um banquinho, coloca feta pra mim. Não, as pernas ficam juntas, um banco baixinho, as pernas juntas. E aí quando você toca mais de um EdPay, também é possível, como hoje eu vou tocar 2, né, ao mesmo tempo, você tem um tripézinho do lado que você coloca o segundo e o terceiro EdPay, talvez do outro lado, assim. E aí tem todo um lance legal, assim, você tem que escolher a mão que você vai tocar, então o EdPay tem que estar do lado daquela mão, assim. O segundo e o terceiro EdPay, né? A gente vai no pé. E no show eu vou chegar a tocar 3 EdPays ao mesmo tempo. Então são 2 pedestais e um no meio. Mas hoje em dia já tem, né, stands para você colocar o EdPay em cima. Eu acho que acabaram de inventar que nem guitarra, assim, que o EdPay fica... Você pode ficar de pé e o EdPay fica grudado no seu corpo, assim. Que é interessante a ideia. É como se fosse aqueles de mãe que carrega o filho. Exato. Mas a maneira tradicional é ele no seu colo. Tá. Porque ele tem que ressoar, né? Então, se você coloca ele no chão, você tá matando um pouquinho das... Tá. Abafa, ele não soa tudo que ele poderia soar, né? Perfeito, gente. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. A gente fica com o show deles aqui, numa apresentação.
muito legal. A gente tentou meio que Reproduzir o arranjo. o arranjo com os efeitos. Nossa, e... Tá bom o steak aí? Muito obrigada. Então sigam o Porque Cultura no Spotify, no YouTube e também tem um trechinho dessa entrevista no Instagram e no Facebook.